Ora meus amigos, vamos fazer aqui mais um pequeno vídeo. Estou a sair aqui do Almarindo e Filhos. Estive a testar a 09 automática, a YAMT. E agora com mais calma, vou aqui na minha moto, depois de ter testado aquela. Eu vou-vos dar as minhas opiniões sobre aquela moto, compará-la com a minha. Já que o motor é o mesmo, claro que a moto teve várias mudanças, não só esta automática, como a normal. E este sistema em particular é bastante diferente daquilo que nós estamos habituados. Ora bem, oh caraças, esqueci-me de apertar o casaco. Parar ali para apertar o casaco. Como é que eu fiz isto? Para tirar aqui o microfone do bolso, deixei o casaco desapertado. Já vou apertá-lo a seguir. Ora, casaco apertado. Vamos lá embora. Agora não posso esquecer que já não estou numa automática e que tenho aqui a embreagem, senão a coisa corre mal. Ora bem, então o que é que eu acho da moto, ou do sistema daquela moto comparativamente ao sistema normal? Bom, é sem dúvida uma boa opção, isto é a minha opinião, para quem faz mais quilómetros em cidade, para quem anda muito no meio do trânsito. Isto porquê? Porque vocês não vão cansar aqui a vossa mão esquerda e o vosso pé também, portanto vai-vos dar algum descanso no para-arranca, portanto acredito que nessas situações seja o ideal. Basicamente aquilo é como andar com uma scooter, o que é bom para quem faz muitos quilómetros. Depois, como vos mostrei, aquilo tem os dois sistemas, totalmente automático, e no totalmente automático tem o modo mais mansinho, digamos assim, que é o D, e o modo mais bravo, que é o D+, em que ela vos deixa esticar as mudanças, ou ela estica as mudanças até ao redline quase, ou seja, permite uma condução mais desportiva. E depois tem o modo semi-automático, em que tem umas patilhas, idênticas à que existem nos carros, uma patilha para cima e uma patilha para baixo, um mais e um menos, em que são vocês que controlam quando é que querem mudar a mudança, e isso basicamente, o funcionamento é mais ou menos com o Quick Shift que eu tenho aqui nesta moto. Assim, acredito para quem tem muitos anos de motas com mudanças normais, tradicionais, requer alguma habituação, se bem que é rápido, claro que o nosso cérebro, o cérebro humano, habitua-se a tudo. Mas eu, pelo menos, quando fiz o teste, houve algumas situações, principalmente quando vocês estão a parar, em que têm a tendência de levar a mão à embreagem para não deixar a moto ir abaixo. Aconteceu-me algumas vezes. Como é normal, vocês já estão mecanizados naquilo, o vosso cérebro também já está habituado a fazer aquilo automaticamente, e então a tendência é sempre para manter essa prática, digamos assim. Depois, o funcionamento, como vos disse, da caixa em modo sequencial, digamos assim, é semelhante ao Quick Shift, a colocar as mudanças. Há uma coisa que eu reparei, que é a passagem para a primeira. Vocês estão em segunda e aquilo reduz para a primeira, ou mesmo no arranque vocês estão em neutra e metem a primeira, ela faz ali um clank, que a moto também faz, né, com as mudanças tradicionais, mas pelo menos deu-me ideia que ali o barulho era mais notório, que havia ali um estalo maior quando ela metia a primeira. Claro que naquela moto faltava ali o escape que tenho na minha, porque se tivesse um escape igual ao meu, tenho a certeza que daria muito mais prazer em andar com a moto, e aquele barulhinho seria semelhante a meter as mudanças, seria semelhante ao Quick Shift. Agora, vocês perguntam-me assim, mudavas da tua, ou melhor, do sistema da tua, do Quick Shift, para aquele modo? Diria que para já acho que não. Estou muito habituado a este sistema de mudanças. Estas motas, já com o Quick Shift, já se tornaram, digamos assim, um pouco mais automáticas. Eu acho que o Quick Shift é fenomenal. Se não tivesse, já não saberia viver sem ele, mas e que se calhar daqui a uns tempos irei estar a dizer a mesma coisa relativamente a uma caixa automática, não é? Isto é como tudo. Agora que essas tecnologias estão agora a aparecer, de certeza que agora outros construtores também irão trazer cada vez mais modelos com essa tecnologia, ou outras semelhantes. Claro que isto vai ser tudo aperfeiçoado. Vamos ver qual é que vai ser a adesão das pessoas. Quem vem de uma scooter e queira uma moto prática para a cidade, mas mais potente, acredito que vai aderir bem a esta tecnologia. Atenção, que esta moto, a MT-09, é uma moto que pode assustar quem não está habituado a motas mais potentes. É uma moto nervosinha. E ali com a caixa automática, principalmente naquele modo D+, ela pode-vos dar assim um sustozinho ao outro, porque ela coloca a mudança em algumas situações que vocês não estão à espera, e se forem assim um bocadinho experientes podem apanhar um susto ao outro. Digo isto a quem vem de motas menos potentes e vai para uma MT-09, o sistema pode causar ali um susto ao outro. Para quem já vem de outro tipo de motas não terá essa questão. Não deu para testar a moto a fundo, eu não fui a fazer autoestrada, não fui fazer velocidades mais elevadas. A moto também era novinha, nem tinha os plásticos todos, e eu também não gosto de abusar quando as coisas não são minhas. Foi só mesmo para ter a sensação do que era uma caixa automática. Já tinha experimentado a 09, a nova, mas sem ser automática, pronto, e é como vos digo,
pronto, lá está, eu vindo da minha para aquela, as motas são iguais, eu estou a dizer o motor e a tecnologia, a nível de chassi, a nível de posição de condução, há aqui diferença. Dá-me ideia, não sei se é impressão minha, que aquela, a altura ao assento daquela é um pouco mais elevada do que esta, não sei. Pode ser impressão minha, mas pareceu-me. Quando eu me sento com esta, estou com os pés completamente plantados no chão e naquela não exatamente, mas pode ter sido impressão minha. Pronto, isso agora já não tem muito a ver com aquele sistema da caixa automática. E é isso, agora vou entrar aqui numa parte com muito vento, acho que já vos disse tudo o que tinha a dizer sobre a moto. É uma boa opção. Se eu compraria para já o sistema automático, penso que não. Continuo a gostar aqui deste sistema tradicional, digamos assim, com o Quick Shift, que é muito bom. Aquele sem dúvida tem as suas vantagens, é como tudo. Há duas situações que eu não referi, que é, por exemplo, vocês com aquela moto param num semáforo, então com a primeira é engatada, vocês normalmente não põem o neutro, não é? Porque ela não vai abaixo. Se algum amigo vosso esteja ao seu lado, seja assim brincalhão e se lembrar de rodar aí o punho para acelerar, a coisa vai correr muito mal e vocês vão a voar. Outra situação que naquela moto deixa de ser possível é aquela coisa que todos os motociclistas gostam muito, que é quando apanham um tunelzinho, dar aquela aceleradelazinha para verem o escape a ressonar dentro do túnel. Isso já não vai ser possível naquela, porque ela não tem embreagem. Se vocês acelerarem, saem disparados. Esse acelerar nos túneis, para quem gosta disso, naquela moto acabou. De resto, é uma moto excelente como sempre, como todas as MT-09. Este motorzinho é sem dúvida muito bom, continua a ser na nova geração, está muito vento. Vou-me despedir de vocês. Resumidamente, uma excelente moto, a 09, caixa automática, uma boa opção. Se é para todos, não. Será para alguns. Vamos ver como é que as pessoas vão aderir. Ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado mais deste vídeo e até o próximo vídeo, como sempre. Fui!